E o primeiro relato desta noite é: outra dimensão, teletransporte ou alguém carregou aquela gata? Vamos ver, vamos ver. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, meu nome é Fulana, mas como já sei que vai me chamar de Fulana, pode me chamar de Fulana. Eu tenho 22 anos e moro em Minas Gerais. O relato não contém nomes, a não ser o dos gatos, então pode contar normalmente. Ok. Enfim, vamos lá. Eu, por toda a minha vida, fui criada em famílias extremamente religiosas, sendo a família do meu pai muito católica e a da minha mãe muito evangélica, onde tive toda a minha vida rodeada pelo cristianismo. Porém, Ana, nunca me senti realmente encaixada em nenhuma dessas duas religiões. Eu sempre fui muito sensitiva, Ana, e por vezes já adivinhei sem querer, digamos assim, várias vezes o futuro de algumas pessoas, como gravidez vindo, casamentos, até mesmo a morte do meu pai. Eu não sei explicar muito bem ainda como isso funciona. Normalmente vem como sonhos, e são sonhos bem reais, dos quais eu consigo me lembrar que eu vivi nitidamente e com clareza. É diferente de sonhos normais, sabe? Quando são esses premonitórios, eu sei que são. O meu corpo consegue saber. E então se passam algumas semanas, o tempo maior até hoje entre eu sonhar e acontecer foi de 3 meses. Mas enfim, se passam algumas semanas e batata, Ana, acontece. Como eu sonhei, acontece como eu sonhei. E isso sempre me deixou confusa. Afinal, minha mãe diz que não existe essas coisas de adivinhações. E que que esses foram só sonhos comuns, coincidências. Mas, Ana, como pode tantas coincidências dessa maneira? Mas enfim, o relato de hoje não é para falar sobre a minha possível mediunidade. Porém, eu tive que fazer essa introdução, pois ela se encaixa no assunto. Enfim, do ano passado para cá, esses casos de prever têm ficado mais recorrentes e acontecendo até com pessoas que nem são tão próximas de mim assim. Nisso tudo, eu estava cansada de ficar sempre confusa e encarar tudo isso como apenas coincidência. E resolvi procurar alguma coisa, Ana. Eu sempre pesquisei muito outras religiões. Como disse, eu não me encaixo no cristianismo e sempre, desde adolescente, eu pesquisava escondida e resolvi canalizar todo esse dom em alguma coisa. E finalmente comecei um curso de oráculos para facilitar tudo isso. Porém, desde que eu comecei a explorar essas questões, coisas têm acontecido, como o fato de eu sempre ver ou sentir alguém perto de mim. Sempre de repente eu vejo um rosto, mas não é algo que me dá medo. É como algo que está comigo, como meu guia. Como se estivesse me mostrando que estou seguindo o caminho certo. Até que final desse mês agora, dia 22 de setembro de 2022, algo bizarro aconteceu aqui na minha casa. Bom, eu tenho 2 gatos, um macho amarelo e branco chamado Ron Ron e uma toda pretinha chamada Meia-Noite. Chamado o quê? Chamada Meia-Noite. O Rons, apelido dele, o Rons é mais velho e tem 2 anos. A Meia-Noite chegou agora, início desse ano. Ela tá com 6 meses. Depois da adaptação dos dois, que demorou uns 2 meses, eles finalmente conseguem dormir juntos e agora eu tô levando ela pro meu quarto. Nisso dormem nós 3. Quando dá umas 7 da manhã, a minha mãe abre a porta pro Ron sair. Ele sempre, nessa hora, vai no quintal da minha casa e fica a manhã toda com a minha Golden, brincando e só entra de novo meio-dia, por aí. Já a Meia-Noite, por ser menorzinha e fêmea, gosta mesmo de passar as manhãs comigo, dormindo. Eu estudo à noite e por virar as madrugadas e ir dormir sempre por volta das 4, 5 da manhã, acabo que acordo tarde, 11 da manhã, meio-dia. Então, quando a minha mãe abre a porta do quarto pro Ron sair, eu nem vejo ela abrir, Ana.
Mas enfim, no dia 22, em especial, eu precisava acordar às 7 da manhã, pois eu tinha dentista. Nisso, quando minha mãe entrou no quarto para abrir para o Rons, eu já estava acordada e falei com ela. Nisso, o Ron saiu e ficamos só eu e a meia-noite no quarto. E Ana, ela estava deitadinha no meu pé. E eu passei o pé nela. Eu lembro dela brincando com o meu dedo do pé e eu falando que eu ia pegar ela se ela continuasse tão sapeca. Nisso, ainda alisando a barriguinha dela com o pé, eu pensei, preciso colocar meia-noite no quarto dos gatos, pois eu tenho que me arrumar e já tô ficando atrasada. O quarto dos gatos é um quarto que tem aqui só para os gatos mesmo. Nele tem a caixinha de areia, uma fonte de água, comida, puleirinhos, brinquedos, cama. Enfim, é um quarto inteirinho feito só para os gatos. E à meia-noite ela fica lá quando eu não tô em casa. Por ainda ser pequenininha, né? E a minha Golden gosta muito de brincar. Ela fica lá por ainda ser pequena. E minha Golden gostar muito de brincar. Então eu tenho medo dela acabar se machucando com as brincadeiras bobas da minha cachorra. Mas continuando, tive o pensamento de guardá-la no quartinho, digamos assim. Peguei meu celular, mandei bom dia pro meu namorado e entrei no Instagram. Coisa que de 5 minutos, sabe? Sabe quando você só entra no Instagram por costume? Então, aí eu levantei para ir guardar a gata. Meu quarto estava escuro, com luz que refletia apenas por uma frestinha da cortina. Ele tem aquelas cortinas blackout enorme, que não entra uma fresta de luz, até que se abra a cortina, né? Ou até alguém acender a luz. E quando eu estava entre a minha cama e o aparador, eu acho, a minha mãe abriu a porta e disse: Fulana, guarda essa gata no quarto dos gatos que você vai se atrasar. E eu respondi, eu tô fazendo isso agora, mãe. Só vou acender a luz e pegar ela na cama. Nisso ela fechou a porta do meu quarto e pude ouvir ela atravessando a cozinha e indo para a sala da minha casa. Nisso eu acendi a luz e quando me virei para pegar a gata na cama, no local onde eu estava fazendo carinho nela com o pé, Ana, cadê a gata? Olhei debaixo da cama, dentro do guarda-roupas, na janela, até no meu banheiro, que estava com a porta fechada. A gata simplesmente sumiu. Nisso eu logo pensei, minha mãe abriu a porta para me falar para guardar a gata muito bagunceira passou pela porta e a gente não viu. Exatamente, foi o que eu pensei. Então eu abri a porta do meu quarto, que dá para a cozinha, e gritei, mãe, você deixou a meia-noite sair. Olha aí na sala que ela deve estar aí. E minha mãe disse, claro que eu não deixei. Se ela tivesse saído daí do seu quarto, eu teria visto. Olha dentro do guarda-roupas. Ela tem mania de abrir e entrar para dormir. Você sabe disso. Ana, eu olhei novamente dentro do guarda-roupa, porque ela realmente tem mania de entrar em alguma gaveta e dormir lá. Mas, Ana, nada da gata. Nisso, convicta que a minha mãe deixou ela sair, fui procurar a gata na cozinha. Não era possível ela estar no meu quarto. E eu falei com a minha mãe. Mãe, ela não tá aqui, você deixou ela sair. Nisso, foi eu e minha mãe procurando essa gata pela casa. Olhamos em todos os lugares que a minha mãe passou depois que abriu a porta do meu quarto. E logo depois que eu estava fazendo carinho nela com o meu pé, né? Olhamos na cozinha, olhamos na sala, no quarto da minha mãe. Onde essa gata poderia estar? Nisso, indo da sala para o meu quarto, eu vi pela fresta embaixo da porta do quarto, embaixo da porta do quarto dos gatos, uma sombra preta, que costuma ficar embaixo da porta quando ela tá lá dentro. Nisso eu fui até lá e abri o quarto, que fica trancado por dentro e por fora. A minha Golden, ela sabe abrir portas, então temos que fechar com a chave para ela não bater a pata na maçaneta e a porta abrir. E Ana, a gata estava lá no quarto dos gatos. Mas Ana, como? Nem eu nem minha mãe abrimos aquela porta. Se nós tivéssemos aberto aquela porta, poderíamos até pensar que a gata saiu do meu quarto quando minha mãe abriu a porta e passou correndo para o outro quarto quando estávamos procurando. Mas, Ana, não abrimos a porta.
Em nenhum momento, nem eu, nem minha mãe. Nenhuma de nós duas colocou a gata lá dentro e fechou a porta. Porque sim, a porta estava trancada por fora, com a chave rodada e tudo. Então, se ninguém abriu a porta e colocou ela lá dentro, como ela estava lá? Como? Se eu, minutos antes, fiz carinho com o pé nela. E aquele quarto a gente não abriu quando estava procurando por ela pela casa. Enfim, Ana, até hoje eu e minha mãe insistimos nesse assunto. Minha mãe diz que eu que coloquei ela lá, que eu fiz sem perceber. E eu tô falando isso pra assustar ela que... E tô falando isso para assustar ela que não viu eu colocando, é isso? E tô falando isso que é pra assustá-la. Que ela não me viu colocando lá. Mas, Ana, se eu tivesse colocado ela lá, eu saberia. E eu tenho certeza que não fui eu. Eu juro por Deus, pela minha mãe, por quem tiver que jurar. Não fui eu. E minha mãe também jura que não foi ela. E eu tenho certeza que não também, pois nem teria como ter sido ela, porque para ela pegar a gata, quando abriu a porta, ela teria que passar por mim no meio do quarto e eu veria. Outra que eu ouviria a porta do quarto se abrindo também e ela colocando no meu quarto, é isso? Não, o quarto dos gatos é colado no meu quarto, então eu ouviria a porta abrindo e tal. E eu ouvi claramente a minha mãe indo pra sala e abrindo a porta da sala. Ela não abriu em nenhum momento a porta do quarto dos gatos. Olha, Ana, eu não sei. Dizem que os gatos têm um pé em outra dimensão. Será que ela foi pra outra dimensão? Se esqueceu e voltou no cômodo errado? Será que ela se teletransportou pra lá? Será que só o fato de eu e minha mãe estarmos pensando em colocá-la no quarto dos gatos, aí ela já foi assim? Será que alguém pegou ela e colocou lá? Mas quem, né? Ana, isso é um mistério até hoje. E escrever esse relato para mim e escrever esse relato pra mim, não sei, eu tô doida pra ver a opinião dos assombrados sobre o assunto. Enfim. Agora só pra mim, dá licença. Ok. Um beijo pra você. Muito obrigada. E então, gente, tem esses lances de gatos. Aqui mesmo já aconteceu alguma coisa ou outra, mas a gente sempre fica, a gente não presta atenção e não é sempre que a gente tem essa certeza, né? Então, às vezes a gente fica achando, fala, deve ter deixado a porta aberta, deve ter. Mas já aconteceu situações assim que de repente você vê, tá lá no closet o gato, você fala, peraí, como que você tá aqui? Um dia o Matheus abriu, o gato tava dentro do box do banheiro. Ele falou, tá fechado? Como que a gata veio parar aqui dentro do box do banheiro, sabe? Então, situações assim, você fala, esse gato se teletransportou pra cá, não é possível? Que momento que entrou aqui que eu não vi? Mas a gente fica sempre pensando, deve ter entrado realmente no momento. E eu não vi. E é isso. Mas será? A gente vê em alguns filmes, né? Gatos que transitam em mais de uma dimensão, por exemplo, em Coraline, né? O gato lá, ele tá tanto do lado de lá quanto do lado de cá. O Constantine pra ir lá para aquele lugar, sei lá, se é pro inferno, para onde que ele vai, para um tipo de outra dimensão, ele cata o gato e olha nos olhos do gato, né? O gato meio que vira o caminho para ele ir para um outro lugar. Então, os gatos são sempre um mistério. Mas já aconteceu algo aí com alguém? De você falar, esse gato foi para outra dimensão. Tem um relato que eu já contei aqui também, da moça que adotou um gatinho, esse gatinho entrou embaixo do sofá e sumiu para nunca mais aparecer. Não tem como
não achou, era tudo fechado a casa, não tinha como. Não tinha como o gato ter sumido ali. E ele sumiu. Então tem algumas coisas assim. O que será? Deixa eu dar beijinho aqui no pessoal. A mulher de preto. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana e queria muito te contar esse relato. Isso tá me intrigando bastante nas últimas semanas. Então eu queria desabafar um pouco. Certo dia, estava no meu quarto, tudo bem tranquilo, porém, de repente, comecei a sentir o ar mais pesado. Nem liguei muito para isso, continuei mexendo no celular normalmente, até que eu senti uma presença junto a mim. E o que me deixou mais assustada é que algo parecia deslizar sobre o meu cabelo. Naquela hora, já estava com muito medo, mas a curiosidade falou mais alto. Virei minha cabeça para trás e aquilo que eu vi me deixou paralisada. Era a figura de uma mulher, muito alta e magra, com um traje preto. Estava maquiada, no entanto, isso se perdeu um pouco diante de seu rosto desfigurado. O cabelo era escuro como a noite e suas mãos tinham unhas grandes, muito afiadas, que estavam agora puxando levemente o meu cabelo. Eu fiquei em estado de choque, eu não conseguia me mexer. Fiquei por alguns segundos observando seu rosto um tanto desmontado. Algo me tirou daquele transe e meu corpo tomou a iniciativa de correr. Eu fugi o mais rápido que pude e gritei para minha mãe. Ela veio rapidamente e perguntou o que havia acontecido. Então eu expliquei tudo e ela gaguejando de tão... Eu expliquei tudo a ela, gaguejando de tão assustada que estava. Quando terminei de contar, ela regalou os olhos e foi ao meu quarto imediatamente. Quando chegou ao quarto, não havia nenhum sinal daquela mulher. Ela simplesmente desapareceu. Então minha mãe me levou até a sala, me sentou no sofá e disse: eu já vi essa mulher. No momento eu fiquei pasma. Minha mãe mandou eu me acalmar e começou a me contar. Disse que há alguns anos ela estava muito doente. Já havia ido a médicos e nada. Então, certo dia, ela viu essa tal mulher com as mesmas características. E por curiosidade, a mulher também tentava puxar seus cabelos. Minha mãe gritava por socorro e quando meu pai abriu a porta, a mulher sumiu num passo de mágica. Depois do acontecido, ela quis consultar um especialista no assunto paranormal. Ao fazer isso, descobriu que aquilo envolvia inveja. Após orações, rezas, etc., minha mãe passou a melhorar. Com tudo isso que se passou, com tudo isso que aconteceu, eu já estava amedrontada demais para pensar. Bom, os dias se passaram e estava tudo na santa paz. Até que às 7h30 da noite, um amigo ligou, com a voz trêmula. Perguntei o que havia acontecido e ele disse que havia visto uma mulher de preto e começou a ditar as suas características. Eu cheguei a derrubar o celular no chão, porque aquelas eram as características daquela mulher, Ana. 3 pessoas já tinham visto a mesma mulher de preto. Quem seria a próxima pessoa? Neste momento, eu acabo de ver um vulto preto passar pela porta do meu quarto. Eu olhei para ver o que era e não tinha nada. Eu estava sozinha em casa. Naquele momento, né, que ela estava no telefone, eu cheguei a derrubar o celular, Ana, 3 pessoas, quem seria a próxima? Naquele momento que eu estava falando com ele no telefone, eu vi um vulto preto passar pela porta do meu quarto. Olhei para ver o que era e não tinha nada, estava sozinha em casa. 2 dias depois, esse mesmo amigo viu a mulher novamente. Estávamos conversando pelo WhatsApp, madrugando, sabe? E era 3h da manhã. Nos últimos dias, os vultos pretos andam aumentando e isso me preocupa muito. Será que um dia isso vai parar? Eu me preocuparia em por que isso está acontecendo e iria atrás para ver, porque se a sua mãe viu essa mulher e envolvia um lance de inveja, ela ainda está por aí.
Ela te incomodou, incomodou o seu amigo, mas aí seria de quem? O que essa mulher tá fazendo aí? Ela não pode ficar, você tem que ver um jeito de tirar e acabar com isso antes que o negócio fique pior. Porque vai saber, não é? A gente vê tanta coisa por aqui, eu fosse você buscaria uma ajuda pra acabar com isso de vez e não esperar isso passar, né? Vai que, não sei, gente, né? Pode começar até sugar energia, começar a ficar, pessoa, sabe, começar a ficar para baixo, e aí isso pode chamar mais coisa ruim ainda, sabe? Baixar a vibração, energia, acabar com a energia, ficar com letargia, com, sabe, essas coisas. Então, tinha que resolver isso logo. Mas o que será? Ela apareceu para ele às 3 da manhã ali, né? Mas no início é que ela não define um horário, mas ela viu de noite, não é? Cadê? Ah, não, ela não fala se era noite o que. Ela viu que sentiu essa mulher. Credo, gente, alguém já passou por algo parecido? Viu algo parecido? Conta aí pra gente. Vamos aqui para mais relatos. Vamos ver mais um pedido aí do pessoal que é a choradeira. Olá, Ana, venho contar meu relato. Pode falar meu nome e do relato já foram trocados. Enfim. Fulana. Me chamo Fulana e sou de Guarulhos, e isso me aconteceu quando eu tinha apenas 12 anos. E desde então comecei a perceber que sinto a morte dos meus entes queridos. Ah lá, mais um que não é legal, né? Meu avô era de Santa Isabel. Como havia poucos recursos de médicos em 1992, ele veio transferido de lá para Guarulhos. Como já estava velho, teve várias complicações e então meu pai, preocupado, fomos visitá-los no hospital. Não tinha muito contato, apenas ia de vez em quando visitá-los. Ao entrar no quarto, me senti muito mal, uma sensação que ele não estava ali. Então falei para minha mãe e ela falou: "Vamos rezar então para ele descansar". Rezamos e me despedi dele e fui embora. Como era carnaval e aqui tinha aqueles sambódromos montados, minha irmã me chamou e então fomos. Veio uns rapazes conversar com a gente e aí minha irmã foi pegar um refrigerante com ele e eu fiquei conversando com outro rapaz. Não sei o que me deu, Ana. Comecei a chorar, de soluçar e com vergonha do rapaz ao mesmo tempo. Mas eu não conseguia me conter. Eu chorava e como ele achou que era e como ele achou que eu era nova, não sei, ele só ficava dizendo: "Calma, sua irmã já volta". Chorava, chorava e queria sair correndo dali. Mas eu tinha que esperar minha irmã, né? Já era 1 hora da manhã e pedi para minha irmã pra gente ir embora. Ao chegarmos em casa, a luz estava acesa e falei para ela: "Era pra gente chegar meia-noite. Agora o pai deve estar esperando a gente com a cinta". E aí eu chorava mais ainda. Ao entrarmos em casa, meu irmão falou que meu avô havia morrido. Nossa, Ana, não sei, mas aquela choradeira passou e aí me deu uma tristeza. Minha mãe fala que é devido ele ser muito católico. Ele rezava rosários e não gostava de carnaval. E eu senti aquilo para irmos embora e saber o que houve com ele. A choradeira veio na hora do óbito do meu avô. Beijos, amo esse canal, enviarei outros relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, bem, justamente no momento em que seu avô faleceu, veio a choradeira e era como se fosse algo para que vocês saíssem de lá, para, né, falar tipo, eu morri e vocês estão no carnaval, pode tratar de vir embora. Algo assim. Deixa eu pegar já o próximo aqui. Deixa eu ler esse daqui, ó.
O que quer que seja, não só entrou, como também ficou. E aí complicado, aí complicou. Olá, esse é um relato de uma até então incrédula. Isso quer dizer que não sou mais? Tem minhas dúvidas, pois foi o que me restou desse ocorrido que irei contar. Para começo de conversa, devo ressaltar que nunca fui a pessoa mais religiosa do mundo. Do tipo que não deposita fé alguma sobre qualquer coisa e que nunca nem protagonizou qualquer manifestação sobrenatural. Embora eu conheça pessoas com habilidades impressionantes e com relatos que dão calafrios. Foi assim até os meus 22 anos, numa fatídica noite. Eu moro numa propriedade rural, numa casinha de madeira no fim de uma colina. No início da estrada que vem até aqui em cima, tem até um cemitério, mas em todo esse tempo nunca aconteceu nada do tipo. Também não tenho vizinhos próximos, exceto a casa da minha cunhada, que é a irmã gêmea do meu marido. Somos 2 famílias e moramos em casas separadas. Aqui no interior do oeste catarinense há muitas colônias e comunidades de agricultores. Meu marido sempre foi um indivíduo muito envolvido nessas atividades e sempre correu atrás dos melhores negócios para apresentar aos outros companheiros de lida. Ele organizou uma reunião no salão principal da comunidade para falar de um negócio que seria muito bem sucedido envolvendo a atividade leiteira. E como tínhamos a nossa bebê de 6 meses, eu não quis ir junto com ele. Fiquei em casa com ela. Em todos os anos, com esse hábito que gostava e ainda gosto muito, nunca pensei que aquela noite seria diferente. Fiz minha filha dormir e coloquei ela no bercinho. Tive a brilhante ideia de apagar todas as luzes da casa e deitar no quarto, esperando o sono chegar. Enquanto isso, conversava com a minha avó por telefone, na internet. E por ser muito mais fácil enviar áudios, conversávamos sempre assim. Não era nem 10 horas da noite quando ouvi a porta da casa abrir. Por morarmos no interior, num lugar muito tranquilo, nunca nem trancamos as portas, né? Sequer temos grades nas janelas ou coisa assim. No primeiro momento, apenas pensei, será que eu estive tão entretida na conversa que eu não ouvi o barulho da moto? Continuei ouvindo os passos pela casa. Ele andava como se conhecesse a casa inteira, ainda no escuro, por isso eu não estranhei. E eu ouvi ele entrar no outro quarto ao lado e abrir o armário como se fosse pegar uma muda de roupa limpa. Também me passou pela cabeça que ele teria se exposto à fumaça. Afinal, depois da reunião, teria um churrasco para a comunidade. Ouvi ele sair de lá e andar até a porta do nosso quarto. Eu estava deitada na cama de costas para a porta, por isso eu não olhei e nem falei com ele, porque ele tinha esse hábito, sabe? Principalmente quando a nossa filha já estava dormindo. Ele ficava parado, olhando para o berço dela, toda vez que ela dormia. Mas foi diferente uns instantes depois. Eu senti algo subir pela minha perna, uma sensação. Paralisou meu corpo todo. Eu não conseguia reagir nem pensar direito. Eu olhava para a tela do telefone na minha mão, olhava para o berço da minha bebê no outro lado da cama e aquela sensação durou uns 4 ou 5 minutos, até eu conseguir deslizar um dedo para apertar o botão do microfone na conversa que eu estava tendo com a minha avó. De repente, eu ouvi a moto do meu marido subindo a estrada. Levantei num pulo e corri verificar minha filha. Ela dormia bem. Deu tempo de olhar a casa inteira antes de eu voltar para o quarto, que mantinha ali com a luz apagada para não acordar a minha bebê. Mantive a luz apagada para não acordar a bebê. Sabe o que foi mais engraçado? Aquela coisa entrou, mas aquela coisa nunca saiu. Eu sentei na cama e mesmo no escuro eu sabia que era ele dessa vez. Então eu falei, eu pensei que você tinha vindo antes aqui. E ele retrucou, como assim? E eu falei, alguém entrou na casa e eu pensei que era você.
E ele disse: não, não tinha nenhuma chance de ser eu só cheguei agora. E ela falou: pois o que quer que seja, não só entrou, como também ficou. Não saiu. E eu já procurei. Fui bem direta, sabe? Peraí que agora acho que eu vou espirrar. Ou não. Aí ele me encarou como se duvidasse. E para enfatizar o ocorrido, eu falei da sensação esquisita. E imediatamente ele saiu para casa a olhar todos os cômodos, dizendo ser impossível. Nem sinal de nada. Aquela noite nós deitamos na cama sem conseguir dormir. Ele segurou minha mão e apertou. Agora eu fiquei até com medo, acho que ele disse. Nós não sabemos o que diabos aconteceu ali, mas mexeu comigo de tal maneira que eu nunca parei de pensar nisso. Já passou tanta coisa pela minha cabeça, até mesmo que sem querer eu cruzei com outra realidade ou simplesmente tive a paralisia do sono, mas certamente me deixou sérias dúvidas. Isso que eu ia falar. De repente, aquele lance da outra dimensão de um universo paralelo, onde ele chegou, onde ele estava, era ele mesmo ali, só que meio que da outra dimensão, assim. Ou um fantasma, ex-morador do local, será? É possível? Que estava andando por ali. Então ela fala como se conhecesse a casa, abriu o armário, tanto que ela pensou tá pegando uma muda de roupa. Então será que realmente não estava acontecendo algo ali realmente, só que do lado de lá né, universos paralelos, multiversos, né? Sei lá. Penso que pode acontecer, sim. Deixem suas opiniões. Acho que falei. E não se esqueçam do like. Vamos fazer o like subir, o like subir, o like subir, tá bom? Cadê? Parei aqui no Cristiano. Vou contar mais um relato e venho dar mais beijinhos. Relato: maldição de família ou azar mesmo? Vamos ver. Todos os nomes estão trocados, tá? Olá, assombrados, meu nome é Fulana e hoje vou contar o meu relato. Mas antes quero contar que toda a minha família materna passou por casos parecidos. Eu tenho 5 anos de casada com o meu esposo José. Sempre fomos bem apaixonados um pelo outro, por isso nos casamos logo no início do namoro. Quando nos casamos, escolhemos casar somente no cartório, só que o meu esposo escolheu não contar para a mãe dele. E ela ficou sabendo só no dia. Sem dúvidas, achei estranho, né? Mas respeitei a opinião dele. Sempre tive uma boa relação com a mãe dele, mas sempre ouvi muitas coisas ruins a respeito dela, tanto do meu esposo, como da minha cunhada e do irmão, e da minha cunhada e do meu cunhado, né? Acredito, do irmão do meu marido. Entretanto, não dei atenção. No início da pandemia, eu e meu esposo ficamos sem trabalhar. Não, meu esposo ficou sem trabalhar e só eu estava trabalhando. Como ficou pesado e pagávamos aluguel, a mãe dele chamou a gente para morar numa das casas de aluguel dela, eu acho, que ficava no mesmo quintal que a casa dela. Como não tínhamos escolha, fomos. Foi aí que o inferno começou. Eu e meu esposo começamos a nos desentender com frequência. Ela sempre com comentários negativos, falando mal do próprio filho para mim. Mas no ano de 2021, em março, eu descobri que eu estava grávida. Eu e meu esposo não estávamos muito bem, mas a gravidez nos uniu e nos animou novamente. Só que minha sogra não curtiu muito. Eu sentia uma inveja no olhar dela. Ela sempre quis ficar casada com o pai do meu marido, mas nunca deu certo. E como eles são muito parecidos fisicamente e também na personalidade, ela e meu esposo viviam em constante desentendimento.
Eu sempre tentava apaziguar os dois, só que na minha casa começaram a acontecer coisas estranhas, como, por exemplo, sumiram peças de roupas. E certo dia ela chegou com algumas plantas e falou: toma banho com elas, é ótimo para tomar banho na gravidez. Eu fiquei meio intrigada e joguei tudo fora. Eu sempre tive uma espada de São Jorge na porta de casa. Por incrível que pareça, essa planta morreu. Isso mesmo, morreu. Gente, eu nunca vi espada de São Jorge morta. Uma noite eu acordei de madrugada e vi um homem em pé vi um homem em pé na ponta da minha cama, bem do meu lado, me olhando, e ele estava todo de preto. Eu fiquei com muito medo, eu fechava os olhos e orava, e logo amanheceu e eu esqueci disso. Estávamos em julho, mês de aniversário da minha sogra. No final de semana seguinte, ia ter uma festa de aniversário dela. Uma semana antes, eu e meu esposo nos desentendemos feio. Cogitamos até uma separação. Ela deu um conselho para o meu marido. Ela disse: gravidez não segura casamento, é só você pagar a pensão. Todavia, nos resolvemos na semana, nos resolvemos naquela mesma semana, acredito. E quando foi no outro final de semana, no aniversário dela, fomos no aniversário e estávamos bem felizes, estava tudo tranquilo. Quando foi no domingo, meu marido e eu brigamos e nos separamos. Ele já não era mais o mesmo. Ele estava bebendo muito, não me desejava mais como antes. Então arrumei minhas coisas e as coisas do bebê e fui embora para minha mãe. Muito triste, grávida de 5 meses, voltando para casa da mãe. Apesar de ter sido muito acolhida, eu me sentia sempre atrapalhando. Só que eu já não conseguia mais dormir. Eu sempre acordava e via esse homem parado na ponta da minha cama. Minha gravidez, que era super tranquila, começou agora a ser uma gravidez de risco. Minha pressão subia do nada, eu vivia no hospital. Eu e meu esposo não conseguíamos trocar uma palavra, que a gente já brigava. Nem sequer não conseguíamos conversar nem a respeito do nosso filho. Ele vivia na bebida, nas festas, no oba-oba. Só que um dia eu resolvi ir numa gira de candomblé para entender o porquê que eu via aquele cara de preto toda noite. Quando chegou lá, uma entidade me falou que tinham feito algo muito ruim para mim e para o meu filho. E eu saí de lá desacreditada. Eu não quis nem ouvir mais. Contei para minha mãe quando cheguei em casa e ela não fez nenhuma cara de espanto. E disse que já aconteceu comigo e com a... ela não fez nenhuma cara de espanto e disse: já aconteceu comigo e com a sua avó também. Eu vou ligar para ela. A gente precisa resolver isso urgente. Então elas me levaram na casa de um senhor bem de idade. Lá ele fez um jogo e disse: olha, minha filha, foi feito um trabalho para você, seu esposo e seu bebê. Um não, vários, para separar vocês, para você perder o seu bebê, para o seu marido pegar nojo de você. E quem fez esse trabalho foi uma mulher. Ela tem cabelos claros, olhos azuis, pele clara. Bingo! Ele descreveu a minha sogra. E mais, ele disse que o trabalho que foi feito para a separação foi com uma camiseta minha. E por incrível que pareça, foi a peça de roupa minha que sumiu alguns meses atrás. Ele disse: ela está muito feliz com essa separação e precisamos agir o mais rápido possível, pois você está bem próximo da espiritualidade devido à gestação. Foi aí que eu comecei a acreditar e a ligar todos os fatos já ocorridos. Então, iniciamos com os trabalhos e tudo mais, né? Iniciamos com os trabalhos e tudo para desfazer. Eu não podia usar roupas pretas e não comia carne às sextas-feiras. Tomava com frequência banhos para limpeza espiritual e tinha que evitar vê-la. Eu tinha que evitar vê-la. Ver a sogra, é isso? Que fazia questão de mandar mensagem e sempre querer me ver. Mas logo no início eu já comecei a ver uma diferença.
meu esposo e eu já estávamos conversando melhor e até nos encontrando sem ela saber, é claro. Eu já não via mais ninguém vigiando o meu sono e a minha gravidez estava tranquila novamente. Certo dia eu tive um sonho que o meu marido ia sofrer um acidente de carro. Quando penso que não, ele, voltando do trabalho, bateu o carro e só ficou vivo por Deus mesmo. Fui mais uma vez ver aquele senhor e ele disse: você e seu esposo vão voltar, mas vocês terão que se mudar de lá. Não vão conseguir ficar perto dela. Houve muitas perdas nessa separação, sabe? O financeiro ficou devastado, ele está muito fraco espiritualmente. O que ela fez pegou muito mais nele do que você imagina. Então, faltando uns 2 meses para o nascimento do meu bebê, eu e meu marido retomamos o nosso casamento e voltamos a morar juntos. Logo quando voltei, ela estava lá no quintal e disse: estou surpresa de vocês voltarem. Achei que não teria volta. Daí em diante, sempre fiquei atenta com ela. Nunca a deixava sozinha em casa e nem aceitava nada que ela fosse me dar. Meu filho nasceu e eu e ela brigamos feio, porque ela queria fazer coisas estranhas com o meu filho e eu não deixava sequer ela sair de perto de mim com ele. Então, escondido, compramos a nossa casa e nos mudamos. Mas uma semana antes, eu e ela brigamos muito feio e eu falei para ela: eu sei tudo o que você faz para as pessoas, inclusive o que você fez para mim. Ela disse: não sei como você desfez. Então eu a xinguei e nunca mais olhei na cara dela. Então ela assumiu o que fez mesmo. Nunca a recebi em casa. Meu marido respeita a minha opinião. Ele nunca soube o que realmente houve e não acreditaria também. Mas esses dias ele me disse que quando estávamos separados, sempre sonhava com um homem, todo de preto, perseguindo ele. E que ele me odiava tanto que nem sabia por quê. Então, alguém quer uma sogra dessa? Qualquer dia eu vou mandar o relato da minha avó e da minha mãe. Então, tanto a mãe dela quanto a avó também já passaram por situação com sogra fazendo trabalho para desmanchar o casamento, é isso? Nossa, seria coincidência ou não? Mas, gente, olha só, ainda se fazendo passar de boa, ainda bem que ele avisou e os outros falando que ela não era flor que se cheire, não. Os filhos já conheciam um pouco. Gente, fazer isso com o próprio filho, neto, sei lá, o povo, né? Pessoal estranho. Deixa eu dar beijinho. Será que a minha tia é a nossa Edith? Família, meu Deus. Vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulaninha, tenho 19 anos e vou te contar um relato. Todos os nomes serão alterados. Para vocês terem uma noção, aqui é um terreno onde tem 4 casas. Para ir na casa de cima, tem que passar por dentro da minha casa. Com isso, não temos a mania de trancar a casa. Eu tenho uma bisavó que vou chamar de Rosa. Rosa estava muito doente e acabou falecendo entre janeiro e fevereiro desse ano de 2018. Ela morava em Minas Gerais e o enterro dela seria lá. A minha avó, meu vô, minha tia, com seu marido e filha, meus pais e irmãs foram para o enterro. Sendo assim, 3 casas do terreno onde moro estavam vazias. Só a casa da minha tia Edith estava com gente. Meus pais saíram de manhã e ela viu todos saindo. Isso às 7 ou 8 da manhã. E ela é do tipo de gente invejosa, fofoqueira e que adora ver a desgraça das pessoas? Então, ela esperou todos saírem para poder vir na minha casa. Eu estava no meu quarto e dava para ouvir perfeitamente o barulho do quintal e da rua. Então, ouvi o marido dela dizer: vai, mais rápido. Vai, mas vai rápido, falou para ela. E ele bateu a porta do carro dele. Ana,
Ela nunca vem na minha casa, mesmo tendo festa. Então, ela subiu. Ela sabia que não tinha ninguém em casa. Bateu 3 vezes, esmurrando a porta. Eu fiquei quieta pensando que a pessoa que estava batendo na porta fosse embora. Até que eu vi ela entrando e xingando. Eu levantei da cama e disse: Oi, tia, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Ela, surpresa, achando que a casa estava vazia, fez uma cara de espantada. Ela estava com uma sacola de loja e, quando me viu, abraçou a sacola tão forte, tentou se acalmar e logo depois fez um dos seus famosos teatros chorando. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ela olhou para mim e não disse nada. Se virou de costas e saiu. Eu devia ter ficado quieta para ver o que ela ia fazer e o que tinha naquela sacola. Eu achei muito estranho. Aí é que vem a parte sobrenatural. Dias depois, nós saímos todos de casa. E quando voltamos, tinha uma terra meio avermelhada pela casa toda. Mas parece que alguém colocou a terra. Tinha atrás do sofá, encostado na parede, atrás da estante da TV, no canto das portas dos quartos, no corredor. Eu me assustei e chamei meu pai. Ele é da Umbanda. Ele ficou meio desconfiado, mas não fizemos nada, só lavamos o chão de casa. Uma semana depois, meu pai teve um AVC. Ele diz que vê espíritos diariamente, mas essa foi a única vez que ele viu e sentiu espíritos fazendo mal para ele. Vou falar como ele me disse. Ele estava deitado na cama e sentiu que estava paralisado e sentia que várias mãos seguravam ele para que ele não se mexesse. Ele dizia que as pernas e os braços dele formigavam. Disse também que durou algumas horas, mais ou menos das 6 da manhã até 8 ou 9 da manhã. Ele foi se arrastando, metade do corpo dele não funcionava e ele não sentia. A minha mãe dormia. Quando acordou, ele estava no hospital. Eu estava trabalhando, por isso fiquei sabendo depois. Meu pai tinha uma empresa. A empresa dele faliu. Passamos muita dificuldade. Meu pai teve que vender as coisas dele para conseguir comida. Perdeu o carro que ele tinha comprado do marido dessa minha tia Edith. O marido da Edith estava sem trabalho e precisou vender o carro para o meu pai, porque naquele tempo ele estava com dinheiro. Então eles odeiam meu pai, mas só vendeu para o meu pai porque ele estava... Ah, entendi. Tá, o meu pai perdeu o carro que ele tinha comprado do marido da Edith. Acontece que o marido da Edith estava sem trabalho na época e precisou vender o carro dele para o meu pai, porque naquele tempo meu pai estava com dinheiro. E eles odeiam meu pai, mas ele só vendeu o carro para o meu pai porque meu pai estava com uma grande quantia para dar, que pagava metade do carro. Bom, meu pai gastou toda a minha poupança que tinha guardado a vida toda para ajudar a pagar a minha faculdade. E até 4 meses atrás acabou o dinheiro. E passamos muita dificuldade, mas agora estamos recomeçando. Meu pai tinha dívidas muito altas para pagar por conta da empresa. O dinheiro foi embora como água na descida. Meu pai ficou meses sem trabalhar e cada vez ele piorava. E essa minha tia, vendo a nossa dificuldade, parecia estar cada dia mais feliz e rindo. Coisa que ela nunca fez, porque passava os dias trancada na casa dela com dores, depressão, sozinha e triste. Ultimamente ela subiu aqui, logo depois dos meus pais saírem. Logo deu de cara comigo, ficou muito sem graça e voltou para casa dela. Será que ela que fez tudo isso de maldade pra gente? Eu acho que sim, mas só Deus sabe. Tudo que ela fez, ela vai pagar. A lei do retorno existe. Tenho outros relatos de terreiro do meu pai e pequenos acontecimentos que aconteceu na minha casa. E acho que vou mandar ainda hoje. Beijos para todos. Obrigada pelo seu relato. Opa! Ai, então... Toda aquela suspeita ali, chegar com a sacolinha, tipo, ups, só ir lá quando não tem ninguém em casa.
Deixa eu anotar. Cadê? Não tem título? Tem sim. Uma visão assustadora. Olá, assombrados! Sou muito fã do trabalho de vocês já há uns 8 anos. Que Deus seja sempre o alicerce de todos vocês aí no interior de São Paulo. Observação: os nomes já foram alterados. Leia tranquilamente, Ana. Muito obrigada. O ocorrido se passa em meados de fevereiro de 1983, uma data marcada pela Quaresma. O meu pai, quando é perguntado sobre quais foram os acontecimentos que mais o aterrorizaram, este conta um fato que ocorrera com sua irmã e suas primas. O meu pai não encontrava-se presente à época. Bom, era um período cheio de aparições horripilantes, os causos do povo, como se conhece, né? Porém, o que era para assustar todos os moradores de Lins, São Paulo, não era a situação, pois 3 crianças, a princípio, provocaram indiretamente o paranormal. Em uma noite, lá estavam estas, o trio de garotas, brincando umas com as outras, até que veio a ideia de se maquiarem. Duda começou a maquiar Carolina, ambas primas do meu pai, mesmo sabendo que seus pais deram um aviso para estas que não era para brincarem de maquiagem nesse período. Ou seja, contrariando-os, estas estavam imersas na brincadeira. Quando Eunice, irmã do meu pai, parou um pouco para bocejar e posteriormente, acabando de espreguiçar-se, Eunice olhou mais atentamente para o cabelo de Duda e notou que seu cabelo estava levantando, tomando uma dimensão estranha, o que fez ela sentir um tamanho medo que, pensando que era uma imagem criada por sua cabeça, resolveu fechar os olhos para ver se isso parava. Entretanto, isso não parou. O que antes estava só um pouco mais acima de seu rosto, o cabelo da Duda, agora encontrava-se muito acima desse rosto da Duda, o que causou um berro de Eunice ensurdecedor. O que chamava mais atenção era que Duda não viu o seu cabelo crescendo em um volume absurdo, e nem Carolina, pois esta estava com os olhos fechados. Carolina ou Eunice? Agora eu não sei. Sendo maquiada por Duda. Tá. Tinha Carolina também, então. Eu que não lembro aqui, ó. E nem Carolina, pois esta estava com os olhos fechados, sendo maquiada por Duda. Apenas Eunice viu aquela assombração por uns minutos intermináveis. Foram todas para o quarto mais próximo da casa e não saíram de lá até que amanhecesse. Um episódio literalmente cabuloso deste grupo. Então, né? Então, peraí, não era para brincar de maquiagem, elas desobedeceram, foram lá fazer a maquiagem, e aí, conforme elas estavam lá, o cabelo da menina começou a subir misteriosamente. Coisas da Quaresma, né? A minha avó contava muitas histórias em relação à Quaresma, que não se pode fazer isso ou aquilo, desafiar, né? Desobedecer. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.